Muito bom dia, pessoal. Pessoal, seguinte, eu vou deixar o chat aberto aqui. Vi que a Carla, que já é minha aluna há tempo, já sabe usar o chat, já mandou um bom dia lá, tá? Eu costumo conseguir, no geral, costumo conseguir olhar o chat enquanto eu dou aula. Então, vocês podem usar do chat para trazer perguntas, questionamentos, para interagir também, tá? Quem quiser ligar a câmera é super bem-vindo, porque sempre que eu tenho câmeras abertas, eu consigo entender na microexpressão de vocês, se vocês estão entendendo, participando e vindo para a aula junto comigo, tá? Então fiquem à vontade para câmeras. E a gente vai começar, então, essa aula. Gente, essa aula a gente pensou num tema muito especial. A gente quer falar sobre libido, porque ainda existe tabu com relação à libido feminina, tá? E esse tabu não está fora dos consultórios. Muitas vezes as mulheres se queixam de não conseguirem abordar esse tema em suas consultas clínicas, ou até mesmo ao abordarem esse tema, se sentem julgadas, não se sentem acolhidas, ou o próprio profissional não entra com perguntas que abram a discussão, tá? Então, tudo isso é bem importante a gente observar quanto profissionais da área da saúde clínicos. Coloca aqui no chat para mim, você que está assistindo, qual que é a sua formação. Quero saber quem que é farma, quem que é nutri, quero saber se tem médico, se tem biomédico, qual é a sua formação? Escreve aqui para mim, para eu entender mais ou menos como que está a composição aqui da sala de quem está assistindo no ao vivo, tá? Então, qual que vai ser a ideia, gente? O título da aula é Desvendando a Libido Feminina. Abordagens clínicas e manejos eficazes, tá? Então, o que que a gente vai abordar quando a gente estiver na frente do paciente e como que a gente vai manejar isso clinicamente, não necessariamente com a parte hormonal. Ó, a Carla já colocou lá pra gente, farmacêutica clínica e acupunturista, tá? Então, quero saber de vocês, todo mundo sabe usar o chat? Elaine que abriu câmera, Vivi, Raíssa, Luísa, pessoal, vai colocando aí para eu saber, para a gente poder criar uma conexão e conversar durante essa aula para que seja de grande valia o aprendizado e o tempo de vocês de estarem aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fran Castro, eu sou farmacêutica bioquímica, atuo como farmacêutica clínica, sou criadora da página de Instagram, @eu prescrevo manipulados. Por isso que nessa aula a gente vai falar muito sobre produtos manipulados na hora de falar dos manejos, né? Eu atuo como consultora do mercado magistral, sou palestrante e principalmente sou mentora de prescrição de produtos manipulados personalizados, tá? Fran, qual que é a diferença de um produto manipulado para um produto manipulado personalizado? Vocês vão descobrir ao longo da aula, certo, gente? Então fica aí com essa pulguinha atrás da orelha que a gente vai falar sobre isso. A Elaine falou que ela é nutri em emagrecimento feminino, excelente nicho, tá? E um nicho incrível para se abordar a questão da libido também, porque pode ser que, inclusive, né, o peso, tanto a imagem corporal quanto às vezes até o peso na balança, seja um fator que esteja impactando negativamente a questão de libido. Objetivos da aula, então, gente, compreender os fatores multifatoriais, né, que influenciam na libido feminina. Não é uma coisa, são várias situações. Discutir abordagens clínicas para manejo eficaz da libido, apresentar formulações e suplementos que podem ajudar a melhorar a libido feminina e fornecer estratégias para abordar o tema libido com as suas pacientes de maneira sensível e eficaz, tá? Galera, olha que legal, a Elaine já trouxe que todas as pacientes dela têm queixa de falta de libido. E isso, Elaine, só acontece porque, além de você ser nutricionista e ter um nicho específico da saúde feminina, você tem abertura para elas chegarem a te contar isso. Porque existe uma gama enorme de mulheres que se queixam de não ter conseguido entrar no assunto com qualquer profissional clínico que estivesse consultando ela.
Isso é muito comum ainda hoje em dia e triste, né? Esses tempos eu estava dando aula num congresso falando justamente sobre libido, e fiz pessoal do congresso, só profissional da saúde, fiz aquela interação, levanta a mão para mim, quem, né? E aí era muito simples, levanta a mão para mim quem faz pergunta direcionada, né, diretamente, abertamente sobre libido na sua anamnese básica com uma mulher. E, gente, foi chocante, muito menos da metade dos participantes do congresso, tinha mais ou menos umas 2.000 pessoas no congresso, muito menos da metade tem o hábito de perguntar, está na anamnese básica. E às vezes aquela mulher está ali querendo conversar sobre, precisando conversar sobre, e vai sair de lá frustrada da consulta, porque não conseguiu entrar no assunto. Então, profissionais, percebam se vocês estão preparados para agir sobre isso. Olha a pergunta que eu coloquei na tela. Quem nos ensinou a cuidar da nossa saúde? Tá? Não só homens como mulheres, mas, gente, os nossos primeiros professores de saúde são nossos pais e cuidadores, não são? Como que é a saúde sexual dos seus pais? Eu não sei da vida de cada um aqui, muito menos da vida de cada um dos pacientes de vocês. Mas olha que interessante. Se na família da pessoa o sexo sempre foi um tabu, foi sempre pecado, foi sempre uma coisa velada, ninguém podia falar sobre sexo, ou sempre era motivo para esconder, mentir, brigar. Como que é esse adulto hoje? Porque as primeiras vezes que o assunto sexo surgiu, ele era algo sujo, errado, pecado. Então, claro que tem famílias e famílias, mas eu não sei vocês, a geração, essa geração aqui, ó, da galera dos 35, que é a minha geração, até uns 45, é bem traumatizada. Eu não sei se vocês já perceberam, mas muitos de nós nunca tivemos um papo aberto com nossas mães ou até mesmo com os nossos irmãos sobre sexo. E como que a gente aprendeu, então, se a gente não tinha nenhum papo? Quem nos ensinou a ser mulher, né? Quem nos ensinou isso? Ó, nossos professores aqui. A revista Cláudia, a Capricho. Gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas as meninas da nossa geração, principalmente da geração Capricho, compravam essa revista e geralmente estava escrito lá 5 coisas que você tem que fazer para encantar o seu namorado, para descobrir se ele gosta de você. Não é? Vocês concordam comigo que isso aqui foi por muitas vezes o nosso único direcionamento sobre como ser mulher? Era assim e ainda muitas vezes é horrível o quanto a gente sofreu por ser colocado em caixinhas. Tem que isso, tem que aquilo, a pessoa, o homem gosta disso, você tem que isso, tem que aquilo. E isso traumatizou muitas vezes uma geração. Além de, nem estou falando aqui da parte alimentar, dos nossos pais, da parte de exercício físico, isso eu ainda nem entrei, tá? Eu estou ainda falando de como é a nossa construção social. E aí eu vou agravar. Quem nos ensinou a amar? Será que foram as novelas? Será que foi lá na Malhação, onde tudo era traição, onde tudo. Eu nem sei, gente, porque hoje em dia, há muitos anos, eu deixei o hábito de assistir televisão. Eu não sei como que é a Malhação de hoje em dia, mas eu duvido que tenha mudado tanto. Porque esse é o tipo de enredo que acaba atraindo a pessoa para ficar viciada naquele conteúdo. E aí vem a construção social das mulheres não se gostarem, de ter rixa, de tentar conquistar a qualquer custo, de se submeter a relações tóxicas. E como que fica a construção sexual na cabeça dessa mulher? Isso aqui é muito minha geração, tá? Então, gente, quais são as 10 queixas eu trouxe para vocês mais comuns que as mulheres fazem em consultas clínicas? Olhe lá, isso aqui é dado, a fonte, tá? Foi o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia. Aqui não aparece libido.
nas queixas mais comuns. Olha que interessante. Problemas menstruais, problemas ginecológicos, aí, ó, infecção vaginal, dor pélvica crônica, aqui tudo bem. Sobre a endometriose, ela vai falar, sobre a dor ao se relacionar, ela vai falar, né? Na saúde sexual reprodutiva, dor aparece como queixa, contracepção é uma queixa que aparece, infertilidade, problemas dermatológicos, questões relacionadas à gravidez e pós-parto, amamentação, distúrbio do sono, é uma queixa muito comum entre as mulheres, questões mental, estresse, ansiedade, problemas gastrointestinais, nem se fala, né, gente? Elaine, que trabalha aí com mulheres e emagrecimento, ela deve escutar demais, quase todos os dias, a questão de constipação, síndrome do intestino irritável, desconfortos gastrointestinais. E eu vou te falar, gente, tem como, tem como uma mulher ter vontade de fazer sexo, de qualquer atividade sexual, se ela estiver estufada ou com dor abdominal? Não tem como, cara. Não existe vontade, tá? Mas olha que interessante esse cenário, tá? Questões relacionadas ao peso, então, sobrepeso e obesidade, tá, gente? Transtornos alimentares, muitas vezes, não chega a ter diagnóstico de anorexia e bulimia, mas tem um transtorno inicial ali sim se configurando, né? Muitas mulheres fazem dietas loucas de privações de gordura, isso interfere em colesterol, o colesterol interfere na testosterona, e é uma loucura. Inclusive, eu estou atendendo uma paciente que ela é bodybuilder, ela é um corpo escultural, aquilo assim que você fala assim, nossa, eu nunca tinha visto tão esculpido, poderia levá-la numa aula de anatomia, porque aquilo ali é pele e músculo, tá? Mas o que está acontecendo? Não tem desejo sexual. E os exames laboratoriais demonstram uma confusão tremenda. Porque, gente, presta atenção, e isso é muito importante. A gente é feito, a nossa saúde é feita de equilíbrio. Os extremos são gravíssimos, até mesmo o extremo shape, né, que a mulherada chama de shape, aquele mais esculpido. Não é sinônimo de saúde necessariamente. Tá faltando gordura naquele organismo, falta carboidrato naquela pessoa, não tem energia de viver, tá? Então tem que entender que antes, muitas vezes, a mudança é aqui, ó, na mentalidade, certo? Mentalidade alimentar, mentalidade com o seu corpo, saúde osteoarticular, osteoporose, artrite, acho que eu não coloquei aqui a sarcopenia, porque aqui, gente, não é sobre o que as mulheres mais têm, é sobre quais queixas elas levam. A mulher nem sabe que sarcopenia existe. Ela chama o quê? De flacidez, não é? Então, esse aqui é o cenário, segundo a American College a Associação de o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, sobre as queixas mais comuns que as mulheres levam em consulta. Mas e cadê a libido aqui? Porque, gente, para quais profissionais de saúde a mulher está levando a queixa de libido? Só para os hiper exclusivamente focados em mulher? Será que fora os profissionais que têm toda essa configuração e expertise, ela deixa passar? Elaine, conta aí pra gente se você inclui nas suas perguntas de anamnese básica, você que é nichada em atendimento à mulher, a pergunta de libido, por isso elas se abrem com você. Como que é, você está abordando isso? Só compartilha com a gente se você se sente à vontade. Então, gente, ginecologistas, dermatologistas, Fran, libido em dermatologia a mulher muitas vezes entra na dermatologista querendo resolver tudo e mais um pouco, tá? Nutrólogos, ortomoleculares, nutricionistas, médicos integrativos dos mais diversos, farmacêuticos clínicos, tá? Então, para esses profissionais, é possível sim ter manejo, mas será que a mulher vai levar essa questão ou ela vai levar todas aquelas outras que estão, né, ali circundando essa questão, sem com que ela abra essa vulnerabilidade, tá? E aí, gente, eu tenho uma frase que eu quero compartilhar com vocês. Eu não trouxe essa frase em slide, tá? Mas é uma frase muito potente. Eu escrevi essa frase no meu computador aqui, porque aqui
Ó, no post-it. Porque aqui, quando eu vou atender, eu atendo muito online, eu adoro ler essa frase. Ela diz assim, ó, o afeto deixa a vulnerabilidade tranquila. O afeto, que é como eu vou atender essa pessoa, como que eu vou conduzir essa conversa, deixa as vulnerabilidades dessa pessoa tranquila. Se eu ativo o simpático da pessoa, começo a fazer questões, faço um alarme, essa pessoa não consegue se abrir comigo, tá? Então, olha lá. A Elaine falou: essa pergunta eu deixo exclusivamente para fazer dentro do consultório. Percebi que na pré-consulta elas não falam. Perfeito, porque no consultório você entrega afeto. Faz sentido? No consultório é uma pessoa, não é um questionário. A pré-consulta geralmente um questionário. Então, a gente precisa abrir o campo de relacionamento profissional da saúde e paciente para abordar esse tema aqui. E sim, as mulheres estão buscando solução, elas querem falar sobre a libido, mas assim, num geral, se você só chegar e perguntar num questionário, ela, ó, tabu. E muitas vezes, gente, esse tabu está também nas amizades. Muitas vezes ela não consegue levar essa questão nem mesmo para as amigas dela, tá? Então, só para critérios de conhecimento bem básico da vida real, o termo tabu é oriundo da língua polinésia, que significa algo sagrado, peraí, especial, proibido, perigoso, pouco limpo. Olha que confusão de palavra. Olha que coisa incrustada na nossa sociedade. Os tabus são criados pela sociedade através dos padrões morais e convenções sociais impostas, e por isso pode ser diferente de uma cultura para outra. Se a gente fosse discutir moral aqui, a gente não ia sair hoje daqui, porque são vários participantes e cada um vai ter um entendimento por moral. Ai, Fran, mas eu acho um absurdo ter múltiplos parceiros. Ai, Fran, mas eu acho um absurdo, sei lá, a pessoa fazer sexo com uma pessoa que ela não namora. Ai, Fran, mas eu acho um absurdo tal e tal outra coisa. Então, cada um vai ter o seu princípio moral. E não é sobre isso, porque nós, como profissionais da saúde, precisamos nos livrar dos preconceitos. E muitas vezes, tá, pessoal, a gente precisa respirar fundo, organizar o que é a nossa moral, o nosso, por exemplo, também a nossa religião, quando muitas vezes esbarra nesse campo, e o que é normal da sociedade, o que vários pacientes podem estar envolvidos, o que vários pacientes podem ter como prática para poder atender os nossos pacientes como ser humano. E aí, a gente vem para a definição de libido, que lá no começo da aula eu trouxe. A gente vai trazer uma definição de libido aqui, vamos desvendar e entender o que é libido. Libido é um termo psicanalítico, introduzido, né, na nossa língua por Freud, que se refere à energia psíquica associada aos instintos sexuais e à vida. Então, nem sempre é só aos instintos sexuais. Instintos sexuais e a vida. A palavra libido, dentro da psicanálise, ela também aparece para outros fazeres. Então, assim, a vontade que a pessoa tem de se cuidar, de cozinhar para si própria, a vontade que a pessoa tem de trabalhar em algo que ela ama, tudo isso tem a ver com a libido, esse instinto de vida, tá? Já no contexto moderno, ou seja, saindo um pouco lá da psicanálise e vindo para o trivial, a libido é considerada desejo e impulso sexual que pode ser influenciado por fatores. Agora pega lá: hormonais, físicos, emocionais e psicológicos. E isso aqui, então, vai tornar a libido uma questão multifatorial.
Só que, independente da moral, da religião, da construção social, dos costumes, independente da sua opinião como pessoa, e trazendo você como profissional da saúde, laico, a gente tem a libido como um possível marcador de saúde. Como assim, Fran? Pois é, a avaliação clínica da libido pode ser considerado um marcador de saúde abrangente e inespecífico, devido à sua capacidade de refletir múltiplos aspectos da saúde de um indivíduo. A libido não depende apenas de fatores hormonais. Muitas vezes, a mulher coloca a conta no fator hormonal, porque ela não está preparada para o diálogo social que envolve essa questão, tá? Ela não está preparada para repensar, quem sabe, inclusive, num ambiente de terapia, porque aqui, gente, como farmacêutica clínica, eu que sou farmacêutica clínica, e cada um aqui tem uma formação, mas eu, como farmacêutica clínica, eu escrevo formalmente um encaminhamento para psicólogos, muitas vezes. Eu não falo assim, ah, você já buscou terapia e deixo no ar. Não, eu faço um encaminhamento formal, porque às vezes é necessário. Às vezes não é sobre a questão hormonal, isso muitas vezes já foi pesquisado, tá? E é sobre outras questões, então, mas também está intrinsecamente ligada à saúde física, mental e emocional. Problemas como doenças crônicas, diabetes, doenças cardíacas, condições hormonais, claro, a menopausa vai trazer, né, as sensações desagradáveis e toda a questão hormonal que vai se modificar, distúrbios psicológicos como depressão e ansiedade, tá? E até fatores relacionados à qualidade do relacionamento, que esse é um campo para ser trabalhado pelo psicólogo, podendo todos esses fatores influenciar o desejo sexual. Assim, uma alteração na libido pode ser um sinal precoce de problemas subjacentes, ou seja, aqueles probleminhas ocultos, que qualquer uma dessas áreas, tornando, então, isso um indicador valioso e abrangente para avaliar o bem-estar geral do paciente. Reconhecer e investigar a causa da alteração da libido, ó, investigar, permite uma abordagem holística na prática clínica, promovendo intervenções mais eficazes e personalizadas. Porque, gente, é muito comum o paciente chegar e ele querer trazer para você o diagnóstico pronto. Ele querer trazer para você o que ele precisa. Ele falar para você assim, ó, ah, então, eu quero usar um produto para melhorar minha libido. Pode ser que uma pessoa, ai, tem alguma coisa para me prescrever para isso? Ou até mesmo a pessoa sair comprando produtos aleatórios na internet. Isso acontece aos montes hoje em dia. E para que que serve o profissional da saúde numa hora dessas? Para evitar autossuplementação, automedicação e fazer a personalização investigativa do que essa pessoa deve ou não tomar. Como que a gente vai acompanhar esse paciente? Só que, meus amores, se vocês que são profissionais não conseguirem entrar nesse assunto, muitas vezes, presta atenção, tá? No que eu vou dizer agora, porque isso aqui é de extrema importância. Muitas vezes vocês, nós, profissionais da saúde, estamos em débito com nós mesmos na relação com a nossa libido. Muitas vezes a gente não é capaz de parar com consciência, maturidade necessária para analisar a qualidade do nosso relacionamento que nós estamos vivendo. Muitas vezes a gente deixa a nossa questão de saúde entrar num estado de depressão ou até mesmo em uma menopausa precoce sem tratamento, em algum desequilíbrio hormonal, aqui a gente nem falou ainda de tireoide, né? E tudo isso, ou seja, física, mental, hormonal, emocional, vai impactar. Como que se a gente não está saudável, a gente vai abordar a saúde do outro? Coloca para mim aqui no chat se isso faz sentido para vocês. A Elaine compartilhou lá, acontece muito a autossuplementação, né, Elaine? É sobre isso que você falou que acontece muito. Pergunto se estão usando suplementos e elas nem sabem dizer.
por que está usando, o que está usando. Então, uma questão muito importante aqui, gente, é pedir foto, tá? O paciente, muitas vezes, ele não sabe a dose, muitas vezes ele não sabe a quantidade, muitas vezes ele não sabe exatamente qual substância e te traz um nome comercial aleatório. E é claro que a gente não é obrigado, eu falo que a gente não precisa ser o Google, né, gente, a saber todos os suplementos que existem aí no mundo com seus nomes fantasiosos. Então, peçam fotos do que os seus pacientes estão tomando para avaliar. E é claro que uma boa investigação clínica vai levar à consciência, claro que exames hormonais, exames bioquímicos, exames laboratoriais, descobrir quanto que está uma D3, descobrir como que está uma B12, já já a gente vai falar disso, vai ser de extrema importância, tá? Então, como que outras queixas podem agravar a libido? Olha lá, gente, a questão de libido, né? Olha só, sintomas da menopausa, ondas de calor, secura vaginal, alterações hormonais, obviamente, podem reduzir a libido. Retenção de líquido, a sensação de inchaço e desconfortos físicos, tá? Impactam negativamente no desejo sexual. A pessoa com a perna inchada, com dor, se sentindo retida, isso vai impactar no desejo. Constipação, esse aqui eu vou te dizer da minha prática clínica, tá, gente? Que é o campeão entre as mulheres. E vocês estão cansados, eu acredito eu, né? Que estão cansados de assistir aulas sobre saúde intestinal e já descobriram há séculos que a palavra enfesada vem da pessoa que está retendo fezes, né? Ou seja, brava, irritada, constipada, enfesada. Como é que uma pessoa nessas condições vai se relacionar? Pode ser com o melhor marido do mundo, melhor namorado do mundo. E a coisa vai virando uma bola de neve. Quantas vezes, ao perguntar sobre a saúde sexual das minhas pacientes, eu descubro pacientes que estão há 2, 3, 4 meses fugindo, essa é a palavra que elas usam, tá? Eu tenho paciente que já relatou que chega em casa, sai correndo, toma banho e finge estar dormindo para não se relacionar. E a gente, no fundo, vai entender uma questão relacionada à constipação, dor abdominal e não hormonal. Porque, ai, mas Fran, o que eu posso fazer? Me dá uma coisa para tomar, porque eu já fui na gineco, os meus exames estão normais, sabe? Então, gente, a gente precisa abrir a nossa cabeça para lembrar que corpo e mente são indivisíveis e para lembrar que a visão integrativa hoje em dia é extremamente valorizada porque a visão integrativa ela é abrangente e investigativa, tá? Por isso que o profissional hoje, que atende de forma personalizada e põe lá no seu cartão de visita, põe lá na sua placa da sua clínica, põe lá no seu Instagram profissional integrativo, por isso que esse profissional ganha mais do que os profissionais que não têm abordagem integrativa. Ah, mas a palavra integrativa, blá, 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 é só um blá, 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 ela não tem, né, uma regulamentação, ela ainda não virou uma especialização. Pois é, enquanto não virou uma especialização, e eu acredito que em breve isso acontecerá, inclusive nesse final de semana acontece o primeiro congresso de medicina e saúde funcional integrativa do Brasil, nesse final de semana, aqui em São Paulo. Então, muito em breve, tende-se a se regulamentar, inclusive, esses termos. Apostem, invistam nessa mentalidade integrativa, tá? Candidíase, pessoal, celulite, preocupação com a imagem corporal, essa é uma outra, tá? Que muitas vezes blogueiras que falam sobre, eu não sei se vocês já acompanharam, quem aí lida com saúde da mulher especificamente, talvez já tenha descoberto, mas tem blogueiras, tá? Que postam sobre posições sexuais, tem cursos de sexualidade básica, enquanto profissionais da saúde não abordam essa questão. E estas meninas, na blogueiragem, muitas vezes, né, com cursinhos ali e aqui, explicam para as mulheres que, enquanto estão, né, muitas vezes
numa atividade, num ato sexual com o seu parceiro está zero preocupado com a sua gordurinha abdominal ou com a sua celulite que está ali. E nós, mulheres, na maioria das vezes, nos preocupamos com esse tipo de coisa. Basta você aplicar um questionário anônimo e ter respostas como: você pensa nisso durante a sua atividade sexual? E você vai ver que sim. Então, muitas vezes, não é só sobre ir à praia ou pôr uma roupa e blá blá blá. Muitas vezes, a questão da mulher querer resolver a parte da celulite, a imagem corporal, isso está gritante como um pedido de, por favor, ajude com a minha libido. Candidíase nem se fala, uma infecção, um desconforto genital, uma coceira, uma dor, tudo isso vai impactar negativamente. Tensão pré-menstrual, a mudança de humor repentina, dores e inchaços podem afetar negativamente. O próprio humor, aí a gente já vai muito além do humor, vamos patologizar, depressão e ansiedade estão fortemente ligados à diminuição do desejo sexual. Distúrbios de sono, gente. Sono, não só os distúrbios gerais, mas a própria insônia, a própria redução de energia da pessoa, a pessoa que está sempre sonolenta, que tem um sono bagunçado. Muitas pessoas falam isso em consultório. Eu sinto sono, eu não sinto desejo sexual. Eu chego na cama, eu quero dormir, tá? E a fome compulsiva também pode ter essa questão da alimentação descontrolada, e afetando a autoimagem e afetando também a sensação, despertando também a sensação de culpa, certo? E fazendo com que isso se torne uma queixa, tá? A gente teve um comentário aqui, deixa eu dar uma lidinha. A Carla trouxe. Estou com uma paciente também passando por isso. Está há 5 meses sem menstruar, falência ovariana, endometriose. Ah, foi a paciente que você comentou ontem, né? Gente, para quem não sabe, a Carla é minha aluna lá dentro da mentoria para escritores de sucesso. E a gente conversou sobre essa paciente, fizemos uma suplementação, inclusive, né, mil-inositol. Aí entra um pouquinho diferente, o dedímero, a gente entrou um pouquinho diferente, porque ali a gente está falando de uma endometriose, tá? Mas aqui, gente, a gente precisa entender que o assunto de saúde integrativa pode ser uma abordagem para qualquer mulher que entre no nosso consultório, tá? Carla, vou querer acompanhar o resultado dessa tua paciente, eu acho que vai ser bem interessante. Com certeza ela deve ter a queixa de libido. Se você perguntar, vai aparecer, porque, né, principalmente com endometriose, com dor, principalmente uma mulher que ainda não fez cirurgia ou ainda está, inclusive, com uma alimentação totalmente desregulada, não está conseguindo fazer uma atividade física, tá com certeza com questões que vão influenciar no seu desejo, na sua libido, certo? Galera, quem está assistindo aqui, ó, estamos em 21 participantes agora, coloca para mim só um emoji, uma coisinha aleatória, pode ser, ou um sim aqui nos comentários do chat, para eu saber quem usa o termo saúde integrativa em suas consultas, ou na divulgação das suas consultas, ou no seu posicionamento nas redes sociais. Eu queria muito saber se faz sentido esse termo para vocês, e se não fizer e quiser compartilhar o porquê, eu também estou super disposta a ouvi-los, tá? E aí eu te pergunto, quais soluções atualmente você, como profissional da saúde, leva para essa queixa de libido, certo? Ó, a Vivi falou que ainda não usa, a Ju falou que usa, a Carla usa, a Marta, sim, usa também. Vivi, compartilha pra gente aí, tá? A Sabrina, não uso, mas vou passar a falar. Legal, tivemos uma mudança aqui, bem legal. Elaine usa, porque trabalho assim, lindo, Sabrina. É só assumir, né, o porquê que você resolveu usar. A Fran Calvário também, minha aluna, usa. Então, gente, às vezes eu vou lendo os nomes aqui, e se eu sei que vocês são alunas, é porque vocês estão marcando de alguma maneira presença, tá? Se você é meu aluno e eu não sei teu nome, você tem que me chamar mais, falar mais comigo, certo, gente? Sempre digo isso para vocês. Maravilha? Então, quais soluções, Fran? Você mesma fala, meu amor, que você não usa a palavra solução. Pois é.
Não uso. Eu não uso para o paciente. Porque, gente, eu não posso falar assim, isso aqui é a solução da libido, porque cada caso é muito único, tá? A libido é multifatorial, mas as soluções, eu tô querendo dizer qual o conjunto de manejo você utiliza para falar sobre sexualidade. A sexualidade é um dos componentes mais complexos e, ao mesmo tempo, mais básicos do comportamento humano. A expressão da sexualidade, a manifestação da sexualidade feminina é única em cada mulher e pode se modificar ao longo do tempo. A saúde sexual feminina, a sexualidade feminina inclui identidade sexual, entender, né? Qual a sua identidade sexual? Que tipo de parceiro sexual você gosta? Não podemos esquecer aqui das mulheres que gostam de mulheres. Ai, não quero falar disso. Quer sim, porque você é profissional da saúde. Ah, mas eu não concordo. Pois é, então não pratique. Mas aqui, profissional de saúde não tem espaço para preconceito, principalmente o profissional de saúde que quer hoje em dia, se estabelecer como um profissional reconhecido no mercado. Não existe espaço. E aí, amores, te digo assim do fundo do meu coração, se você ainda tem resquício de preconceito aí dentro de você, quem precisa buscar a terapia fortemente para falar sobre isso é você, tá? Então é muito importante que a gente se prepare psicologicamente para atender e recomendo sempre todo profissional da saúde que tenha um bom terapeuta. Função sexual, relacionamentos sexuais. Tudo isso envolve. Gente, a diminuição do desejo afeta o bem-estar e os relacionamentos de até 67,7% da população feminina. Então, diminuir o desejo sexual afeta o relacionamento que ela já construiu, muitas vezes o casamento, muitas vezes um namoro, tá? Então, sendo que a maioria dessas mulheres são mulheres que estão na menopausa e começam a sofrer porque o casamento, a relação começa a perder o interesse. Muitas vezes existe queixa por parte dos parceiros e parceiras. De modo geral, a disfunção sexual pode atingir de 25 a 63% das mulheres, disfunções gerais, demonstrando a importância das alternativas eficazes para auxiliar o cuidado dessa condição. De onde que vem o desejo sexual? Gente, o desejo é determinado por uma variedade de fatores, como a gente falou, psicológico, social, ambiental, religioso, de aprendizagem. Por isso, a satisfação sexual para as mulheres em geral é menos dependente dos componentes físicos do sexo e está mais ligada à qualidade do relacionamento e do contexto em que o comportamento sexual está inserido, além da sua saúde hormonal. Vamos entender isso aqui? Qualidade do relacionamento e contexto em qual o comportamento sexual está inserido. Ah, gente, isso é muito importante de ser dito em consulta. O ciclo de resposta sexual é descrito por diversos autores em 3 etapas, basicamente, sequenciais isoladas, e elas podem se sobrepor, né? Então, podem estar juntas ou variar a sequência. Então, quais são essas etapas? Libido e desejo, excitação e orgasmo, tá? Então, libido e desejo pode aparecer até para quem não está se relacionando. Excitação pode aparecer até para quem não está se relacionando. Orgasmo pode acontecer até com quem não está se relacionando. Isso fora do relacionamento, ou seja, a mulher com ela mesma, é um fator de saúde, é representativo de saúde, tá? Então, gente, a mulher que não se conhece, e aí a gente volta aqui, ó, aprendizagem, precisa aprender sobre a sua libido. E isso hoje em dia é assunto de quem é profissional integrativo, tá? Vou trazer 6 fatores importantes para o desejo sexual. Equilíbrio hormonal, a gente não vai descartar esse fator, mas eu vou te dizer que ele não é o predominante. O bem-estar emocional, tá? Então, paciente minha chegou e falou assim: meu marido me disse que preferia quando eu estava com um pouquinho mais de peso. Ele falou que eu tô muito magrela.
Então, gente, não são só as mulheres em sobrepeso que sofrem. O marido dessa aqui verbalizou isso. Ele acha que ela vai querer alguma coisa com ele depois dessa verbalização. Isso impactou o bem-estar emocional e os sentimentos positivos, que não estão tão positivos assim, para com o parceiro. Então vamos para os fatores: hormonal, emocional, autoimagem positiva. Ela tá numa fase que ela tá se gostando ou ela tá se julgando? Ai, mas aqui minha bunda caiu. Mas olha como a outra mulher é mais bonita. Mas olha na internet aquele perfil daquela blogueira lá que tá sempre o dia inteiro linda, tá? Experiências sexuais passadas prazerosas. Isso aqui é bem importante. Quantas pessoas, infelizmente, já passaram pelos mais diversos tipos de abuso? Qualquer forma de abuso precisa ser curada, considerada, acolhida. Lembra? Para quem estava no começo da aula, o afeto deixa a vulnerabilidade tranquila. Recomendo que você pegue um post-it, olhe assim na sua mesa de atendimento e olhe para isso aqui. Experiências sexuais passadas prazerosas. Hoje a mulher que se queixa de libido, num casamento que pode ser maravilhoso, numa relação que pode estar tudo certo, ela pode já ter passado por um trauma. Às vezes um estupro, às vezes um outro tipo de abuso, né? Às vezes no trabalho, às vezes em qualquer lugar. São tantas formas e isso é tão triste. E a gente precisa nos preparar para acolher. Sentimentos positivos para com o parceiro e expectativas positivas em relação ao relacionamento. Isso aqui se confunde, tá? Os sentimentos positivos você tá gostando do jeito que esse parceiro te trata, né? Esse parceiro é legal com você, faz um agrado, te surpreende, tá presente, ou só na hora que ele quer sexo ele aparece, né, se sentindo o cara, achando que qualquer coisa vai despertar aquela emoção, aquela experiência. Agora, a gente não pode confundir com o número 6, expectativas positivas em relação ao relacionamento. O que que significa esse aqui? Esse é mais profundo ainda. Eu acredito que eu vou continuar essa relação ou eu penso em finalizar essa relação? Isso impacta no desejo sexual. Eu estou querendo transformar esse namoro no casamento? Eu estou querendo transformar esse afeto que eu estou tendo com essa pessoa em um namoro? Ou não estou? Tudo isso impacta muito no desejo, e isso são assuntos extremamente velados que não entram em consulta. Precisamos de atendimento individualizado e humano na consulta clínica com o assunto mais tabu, mesmo no Brasil, Brasil sendo considerado aí o país da bunda de fora, nós temos muito tabu. Então aqui, ó, 4 âncoras do atendimento personalizado para você entender. Rapport. Fran, eu não sei o que é rapport. Então, vamos sair das palavras estrangeirizadas e vamos pôr aqui acolhimento. A palavra acolhimento, ela não é exatamente a tradução de rapport. O rapport é quando você se põe de uma maneira com que a pessoa não enxergue você como uma barreira. Então, se a pessoa está usando termos mais técnicos, você reproduz em termos mais técnicos. Se a pessoa é tímida, você também se coloca como uma pessoa mais recatada. Se a pessoa é mais escrachada e bagunceira e fala abertamente, você também se comporta como esse profissional. Ai, Fran, mas isso não é mentir? Não. Isso é uma estratégia de rapport e todo profissional da área da saúde deveria aprender a usar. Fran, que besteira! Vocês acreditam que no sexy shop os profissionais que vendem lá, que trabalham lá, eles treinam esse tipo de comportamento? E você, que é profissional da saúde, não treina esse comportamento? Você acredita que se você entrar lá e totalmente desinibida, falar sobre aquele vibrador, o lubrificante, o produto outro, a fantasia sexual, eles também vão se abrir e falar com você assim? Mas se você chegar lá falando, é a primeira vez que eu tô aqui, tô com vergonha, blá 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 blá, nananana, ele também vai se pôr assim. Isso é rapport e acolhimento. Cocriação é quando você, junto com o paciente, conversa sobre quais serão os manejos, né? Então, assim, Fran, eu quero
um produtinho aí para libido. Eu ouvi lá falar que existe, minha amiga está tomando. Será que eu devo usar? Aí você cocria. Você acha que realmente o problema da tua libido é aí? Ou tem um fator psicológico? Ou isso tem a ver com o seu intestino preso? Ou isso tem a ver com a sua autoimagem? E aí você cocria com o paciente como vai ser o tratamento, qual vai ser a abordagem que vocês vão treinar, testar e fazer. O outro é os suplementos gratuitos do universo. Fran, que besteira é essa? Gente, eu chamo de suplemento gratuito do universo tudo que é não farmacológico. Comer bem, dormir bem, fazer exercício físico, tudo isso entra nesse ponto. Uma boa respiração, uma técnica de respiração para acalmar, para melhorar a ansiedade, entra nos suplementos gratuitos do universo. O que mais, Fran? Conhecer o seu próprio corpo, entender o que você gosta. Então, esse ponto, a sexualidade tem muito a ser explorada por nós e é infinitamente gigante. Muitas vezes você vai dizer que não gosta de algo e ao experimentar você pode sentir prazer. Então, abrir a cabeça e o corpo para as experiências. E o N igual a 1, ou seja, tudo quanto é sugestão de formulação que a gente passar aqui vai poder ser personalizada, porque cada paciente é único. Cada paciente sente uma coisa, cada paciente precisa de uma abordagem, mesmo que a fórmula seja boa, ela pode não ser boa para Carla, ela pode não ser boa para Érica, ela pode ser ótima para Francine, ela pode ser perfeita para Sofia. Mas a gente precisa entender quem é esse profissional. Então, gente, o tema sexualidade da mulher, que sempre foi encarado como um tabu, aos poucos, nós, profissionais que estamos nos dizendo integrativos, temos a responsabilidade de trazer para a conversa essa conversa em primeiro plano e encorajar as mulheres a se conhecerem e a sentirem prazer no relacionamento consigo mesma e nos relacionamentos amorosos, tá? Que palavras lindas, Fran, tão importantes no dia de hoje, disse a Beatriz. Digo isso porque ontem mesmo estava com uma amiga que foi atendida por uma profissional da saúde que foi muito discriminatória. Essa minha amiga estava arrasada ontem. Isso aqui me entristece no fundo da minha alma. Isso aqui, gente, é muito sério. Eu tenho a experiência de também ter uma amiga que chegou na ginecologista e ela tinha terminado uma relação longa. E ela falou que estava se sentindo bem para fazer sexo com outros parceiros e que já tinha feito e que queria um método contraceptivo. E ela recebeu foi uma bronca da ginecologista por estar nesta fase, explorando sua sexualidade. Isso é muito grave hoje em dia, tá? Então, galera, eu espero que essa parte da aula tenha feito muito sentido aí para vocês, que está faltando acolhimento, está faltando afeto, e nesse momento, sem acolhimento, sem afeto, as mulheres não vão se vulnerabilizar. Muitas vezes elas têm vergonhas de falar sobre isso com as amigas mais íntimas delas, tá? Vamos falar de ativos magistrais? Estão preparados para falar de ativos magistrais? Pessoal, em parceria com a Purifarma, a Purifarma, ela tem diversos ativos que são facilmente encontrados em todas as farmácias de manipulação. É um fornecedor que entrega insumos farmacêuticos para que as farmácias manipulem na dose correta, né? E que tem muitos, eu não faço ideia de tamanho desse portfólio deles, porque tudo que eu pergunto, tem isso aqui, posso pôr na aula? Tem, tá? Então, aqui eu nem sei quantos ativos eu separei para hoje, mas eu quero que vocês entendam que dentro de todo esse contexto que a gente falou, eu não vim aqui para vocês apresentar uma substância milagrosa. Use isso aqui e a sua libido resolverá. Não, eu não vim trazer essa solução milagrosa. Vocês já entenderam que é comportamental, que é social, que tem a questão do intestino, que tem a questão da saúde toda. Sim, isso fez sentido para vocês? Se isso fez sentido para vocês, a partir de agora a aula vai ficar resolutiva para que vocês consigam prescrever para os seus pacientes. Vamos lá?
E eu trouxe de primeira a L-teanina. A L-teanina, um aminoácido? Pois é, redução de estresse e ansiedade. A L-teanina, gente, é um aminoácido encontrado no chá verde. Só que lá no chá verde ele vai estar em pequenas proporções. Isolado é muito melhor, tá? Que promove relaxamento sem sedação. O que é isso? Não dá sono, mas reduz a ansiedade. Ele aumenta os níveis de neurotransmissores inibitórios, como o GABA, que reduz a excitabilidade neuronal. Também eleva os níveis de dopamina e serotonina. Hum, que interessante. O que será que a dopamina tem a ver com o prazer? Tudo, tá? Tudo, simplesmente muito a ver com o prazer, que estão associadas à sensação de bem-estar, regulação do humor. A L-teanina também pode diminuir a atividade do glutamato, um neurotransmissor excitatório, promovendo efeito calmante no sistema nervoso central. Dose recomendada, gente, de 100 a 400 miligramas por dia. Depois eu vou trazer isso em sugestões de formulação, tá? Faz sentido, então, trabalhar a ansiedade nessa mulher que está se sentindo feia, que está se sentindo constipada, que está se sentindo não desejada, que está com vergonha, que está com questões relacionadas à compulsão alimentar por conta da depressão ou da ansiedade. Faz sentido? O mais legal, a L-teanina não interage com medicamentos que a pessoa esteja tomando. Pode ser tomada tranquilamente. Maca peruana, essa aqui já é mais conhecida para a questão de libido, né? Aumenta a libido e melhora a energia. A maca, gente, contém compostos bioativos como as macamidas e os macaenos, que têm sido estudados por suas propriedades afrodisíacas há milhões. Esses componentes parecem agir modulando o eixo hipotálamo-hipófise gonadal, melhorando o equilíbrio hormonal, e estudos indicam que a maca pode aumentar a produção de hormônios sexuais, como testosterona, que pode explicar, então, o aumento da libido. Além disso, a maca pode melhorar a resistência física e mental, possivelmente devido à sua capacidade de melhorar o metabolismo energético celular. Dose recomendada: 1,5 gramas a 3 por dia. Mas eu tomei maca, não funcionou para mim. Sim, tomou aqueles suplementos que tem 300 miligramas. Olha a dose recomendada. Hum, então, Fran, posso pôr 300, 200 miligramas? Até pode, mas talvez não seja essa a dose que você precisa para realmente ter a resposta. Então, vai fazer o ajuste terapêutico. Fran, como que você recomenda? Talvez faça em pote e coloca ela num suco que vai tomar, num shake proteico que vai tomar ao longo do dia, numa batida qualquer, entendeu? E aí você vai conseguir ter um resultado a partir da maca peruana. Até as mulheres, até as mulheres. Ashwagandha. Fran, isso aí não é de dormir? Pois é, também é. A ashwagandha, ela vai trabalhar a vitalidade e libido. Inclusive, existe ashwagandhas altamente padronizadas que vão ter estudos justamente na libido. A ashwagandha é uma planta adaptógena. E lembra que a gente trouxe todas as questões psicossociais, comportamentais, e culturais? As plantas adaptógenas são excelentes para reduzir o estresse e organizar o que a pessoa realmente quer. Os principais componentes ativos, né, os uitanolidos, modulam a resposta e o estresse pelo eixo hipotálamo pituitário adrenal, o famoso eixo HPA, tá? Então também vai reduzir cortisol. Os níveis elevados de cortisol estão associados à redução do desejo sexual, portanto, a redução desse cortisol pode contribuir com o aumento da libido. Além disso, gente, a ashwagandha pode aumentar a produção de hormônios sexuais como a testosterona, que, embora em menor quantidade nas mulheres, desempenha um papel super importante na libido feminina. E estudos também sugerem que a ashwagandha melhora a resistência física, por isso que é super utilizado em academias por aí, bem-estar geral, fatores que influenciam positivamente na saúde sexual, tá? Super bacana esse produto, um coringa de estar nas formulações de vocês, certo? 300 a 600 miligramas ao dia. Rhodiola rósea, outro produto para estresse, fadiga e aumento da resistência, tá? Rhodiola rósea é um adaptógeno, atua principalmente através da modulação
de resposta ao estresse. Seus compostos ativos, que são as rosavinas, famosas rosavinas, e salidrósios, ajudam a regular os níveis de neurotransmissores como serotonina, dopamina e norepinefrina, melhorando o humor, função cognitiva, também regula o eixo HPA, tá? E ajuda a reduzir a fadiga. Gente, existem estudos com rhodiola, rósea. Deixa eu ver se eu travei. Dá um ok aí para mim. Ah, travou ou não travou? Como tá tendo queda hoje? Foi? Tá ok? Tudo certo. Tudo certo? Existem estudos, pessoal, de rhodiola rósea que, inclusive, são altamente eficazes para estresse pós-traumático. E aqui eu estou falando dos abusos sexuais, tá? Então, o estresse pós-traumático, existe estudos de rhodiola que trabalham ele em pós-sequestro, pós-traumas no geral, psicológicos, tá? São muito bem trabalhados com a rhodiola. Esse sim tem ação que pode ter alguma incompatibilidade com algum psicotrópico que o paciente utiliza. Então, se o paciente não utiliza nenhum medicamento controlado, prescreva tranquilamente. Se o paciente utiliza alguma medicação que tenha recaptação da serotonina, que seja serotoninérgico, não é recomendado o uso da rhodiola concomitante. Ácido hialurônico, hidratação e saúde da mucosa vaginal. Fran, tá tão na moda o ácido hialurônico, me ensina aí o que você vê. Então, gente, o ácido hialurônico é um glicosaminoglicana que atrai e retém molécula de água, ou seja, né, ele faz gel, desempenha um papel crucial na hidratação dos tecidos. Na mucosa vaginal, ele vai ajudar a manter a umidade e elasticidade, promovendo um ambiente saudável e prevenindo secura, que pode inclusive causar desconforto mecânico e físico, dor durante a atividade sexual. Além disso, pode acelerar a cicatrização de lesões da mucosa vaginal, aumentando a regeneração celular. Para uso tópico, em gel ou creme eu vou ensinar a prescrever, tá, gente? Não se preocupem que já vem as fórmulas. 1 a 10%. E uso recomendado para uso oral. Para que oral, Fran? Gente, o ácido hialurônico via oral, ele pode ter alguma resposta, tanto em articulação quanto em mucosa. Não que obrigatoriamente ele vai ter esse resultado rápido e direto. Então, a associação do oral com o tópico é a melhor opção. Mas nesse caso em especial, se for investir só numa via, investe na via tópica, tá? Para realmente trazer a sensação de umidade e lubrificação, certo? Fran, mesmo com o cortisol da manhã baixo e o da noite que está alto e com baixa de testosterona, você sugere a rhodiola? Daí eu prefiro a ashwagandha, tá? Nesse caso, a ashwagandha é mais indicado. 5-HTP, muito cuidado com esse produto, é bacana, porém pode ir para uma via citotóxica, tá? Principalmente para pessoas com intestino muito preso e intestino extremamente desajustado. Então, o 5-HTP eu prescrevo depois que eu já fiz modulação intestinal, certo? Melhora o humor e sono. O 5-HTP é um precursor direto da serotonina, isso se o teu intestino estiver legal, um neurotransmissor crucial para o humor e para o sono. Após a ingestão, o 5-HTP pode ser convertido, não obrigatoriamente é convertido, mas pode ser convertido em serotonina, elevando os níveis desse neurotransmissor, melhora sintomas de depressão, ansiedade, também é precursor, né? A serotonina é um precursor da melatonina, então pode ajudar aí no ciclo sono e vigília, ou seja, no ritmo circadiano, o que explica a melhoria da qualidade do sono com o uso do 5-HTP. Dose de 50 a 300 miligramas por dia. 300 miligramas eu acho altíssima. 200 eu acho altíssima, tá? Só para pacientes que estão com o intestino muito bem organizado. Fora isso, 50 já é suficiente para você não causar um problema maior. Fran, do que você está falando? Gente, é muito importante que você entenda que o mecanismo de ação do 5-HTP pode, principalmente num organismo inflamado, ir para uma via que vai ter subprodutos tóxicos, tá? Neurotóxicos. E aí você acabou com a tua estratégia suplementar. Além de tudo, é um produto que age
como aumentando a serotonina. E se você coloca para um paciente que já toma um medicamento serotoninérgico, você pode desencadear uma síndrome serotoninérgica no paciente. Então, cuidado. Ai, Fran, mas vende livre aqui no mercadinho do lado da minha casa. Pois é. Quantas pessoas estão ficando mal por conta de autossuplementação, tá? Então, eu recomendo fortemente que você se prepare antes de prescrever um 5-HTP. Bisglicinato de magnésio, esse aqui, por contrapartida, já acho muito tranquila a prescrição, tá? O bisglicinato de magnésio, que é um magnésio quelato, né? Quelato em molécula de bisglicinato, é um mineral essencial, atua em milhões de diversas, né? A gente sempre fala nesse número 300, mais de 300 reações enzimáticas do nosso corpo, a qual muitas delas envolvem a produção de neurotransmissores. O magnésio regula a função do sistema nervoso, excitabilidade neuronal, promove relaxamento muscular, está associado aqui a duas moléculas de glicina, que vai também ajudar, contribuindo para a melhora do sono e redução de estresse, de 200 a 400 miligramas ao dia. Se o paciente tem muito intestino solto ou solta muito o intestino quando usa o magnésio, tá? Daí você vai diminuir a dose. Se o paciente é muito constipado, já trabalha com uma dose mais alta, que também vai ser benéfico para essa questão, tá? Bisglicinato de zinco, aqui eu não coloquei, mas lá nas sugestões de fórmula eu coloquei. A Purifarma também tem o zinco taste free, tá? Porque lá na sugestão eu cheguei a colocar um produto de uso em sachê, né? Uma sugestão para quem quer se livrar das cápsulas. Daí o zinco, como ele é meio ruinzinho, você prescreveriam na modalidade taste free, livre de sabor, tá? Zinco fundamental, né, gente? É um produto perfeito aqui se a gente for pensar em suporte imunológico e melhora da função sexual, tá? Envolvido em síntese de DNA, RNA e proteínas, além de ser crucial para a função imunológica, né? Aqui na forma de bisglicinato tem uma biodisponibilidade muito boa, tá? Então tende a não ter tantos efeitos gastrointestinais. E no contexto da saúde sexual, o zinco é vital para a síntese de testosterona, um hormônio-chave para a libido e função sexual. A deficiência de zinco, gente, no passar da idade, né, principalmente aí a mulher menopausada tem bastante deficiência de zinco. E, gente, vou falar um negócio para vocês. As dermatologistas prescrevem zinco antes do botox. Por quê? A toxina botulínica, ela é zinco dependente para ligação forte. Ou seja, as mulheres menopausadas com pouco zinco, o botox, a toxina botulínica não pega. Se ela precisa de uma suplementação de 30 miligramas de zinco 10 dias antes do botox, você calcule como que está a produção de testosterona desta mulher. Vocês sabem que a menopausa é o momento onde o corpo fala: vamos parar, vamos desligar, porque a sobrevida está aí entre os 80 e 85 anos, para ser muito querida, porque tem estudos que trazem que diminuiu, inclusive, para 70, né? Então a gente vive uma era muito doida. A gente consegue deixar o paciente vivo, porém numa péssima qualidade de vida. E quem que vai ser o profissional que vai ajudar a regular tudo isso, tá? Então, o zinco é muito legal. Ai, Fran, dá dor de estômago. Pois é, muitas vezes dá. Então, dá para fazer uma suplementação bem divididinha ao dia, né? Pois 15 a 30 miligramas, eu sendo bem sincera, pessoas com bastante dor estomacal, dose de 5 miligramas já pode incomodar essa pessoa. Então, talvez fazer 3 doses de 5 miligramas ao dia, tá? Então, coisas assim. Tríbulos terrestres. Ai, mas a prescrição agora é médica. Pois é, eu sei, e tem muitos pacientes que compram ele aí à torta e à direito, sem prescrição. Vamos estudar um pouquinho para a gente entender. Não sou órgão regulatório, não estou aqui para dizer o que você vai ou não vai indicar para o seu paciente. Porque muitas vezes você não vai pôr em prescrição, mas vai falar: já que você comprou, então toma. Ou já que você tem em casa, então toma. Ou vai indicar a compra em lojas de suplementos, porque essas ainda muitas vezes estão vendendo, né? A maioria está vendendo tríbulos sem receita. O tríbulos contém saponidas esteroidais, principalmente protodiocina, que são
que são acreditadas por aumentar a produção de hormônios luteinizantes, o LH, e, consequentemente, a produção de testosterona. A elevação dos níveis de testosterona, obviamente, pode impactar positivamente na libido e função sexual, tanto de homens quanto de mulheres. Além disso, o tribulus terrestres pode ter efeito vasodilatador, melhorando o fluxo sanguíneo para os órgãos genitais, tanto feminino quanto masculino, tá? A gente fala tanto de fluxo sanguíneo para o órgão masculino, para o nosso também é importante, tá, mulherada? Recomendação de 250 a 700 miligramas, 750 miligramas por dia. Ginseng, amo, tá? Ginsenosídeos são sensacionais, tanto para função e energia sexual, quanto para função cerebral, tá? Os ginsenosídeos são os compostos bioativos, então, e que trazem, além de tudo, os efeitos adaptogênicos. Modula a resposta do estresse, resistência física e mental. Pode aumentar a produção de óxido nítrico, excelente vasodilatador. E aí, obviamente, a gente leva mais sangue para os órgãos genitais, tá? Isso melhora a função erétil e a função de libido. Fran, função erétil, mas a gente está numa aula sobre saúde sexual feminina, sobre libido feminina. Pois é, eu não sei se vocês sabem, mas o nosso clitóris também tem função erétil. Ah, legal, pois é. E para isso a gente precisa de boa circulação, e para boa circulação eu preciso de óxido nítrico, tá? Também pode influenciar a liberação de neurotransmissores como dopamina, serotonina, melhorando o humor, sensação de bem-estar. Gente, pelo amor de Deus, ginseng na saúde sexual da mulher é lindo. Ele é multifatorial, tá? Ele pega de tudo um pouco, é sensacional. Certo? De 100 a 400 miligramas por dia. Ginkgo biloba também entrando aí como prescrição médicas, né? Contém flavonoides e terpenoides, que têm propriedades vasodilatadoras e antioxidantes. Composto aumenta a vasodilatação, fluxo sanguíneo, nos microvasos. Então, pensando aí bem na questão de contexto de função sexual a partir da melhora de circulação, tá? Aumentando a sensibilidade e resposta sexual. Dose 120 a 240 miligramas por dia. A L-arginina também não fica atrás na questão de melhora da função sexual, é um super precursor do óxido nítrico, então vai trazer relaxamento da musculatura lisa nos vasos sanguíneos e aumento do fluxo sanguíneo para os tecidos, incluindo órgão genital feminino, ou seja, vai melhorar a sensibilidade e resposta sexual, vai aumentar a excitabilidade, vai aumentar a sensação de prazer e principalmente aumenta a lubrificação vaginal, tá? A L-arginina pode ser útil para melhorar também a circulação geral, o que contribui, né, indiretamente para o estado para a saúde sexual. De 2 a 6 gramas por dia. Opa, tem contraindicação? Uhum. Pacientes com herpes não podem usar L-arginina, nem a herpes genital, nem a herpes labial, tá? Metilfolato, gente, melhora humor e função cognitiva, né? Então, o metilfolato é a forma ativa do folato, da vitamina B9, crucial para metilação, processos bioquímicos essenciais para a síntese de neurotransmissores, como serotonina, dopamina e norepinefrina, tá? Então, contribui para reduzir sintomas de depressão leve e diminuição e melhorar a função cognitiva. O metilfolato é uma substância que atravessa a barreira hematoencefálica, mais eficaz do que o próprio ácido fólico. Torna uma opção ideal para melhorar o humor e função cognitiva. Pois é, Fran, achei que era só para gestante. Não, senhor. Certo? Inclusive, a forma, né, metilfolato é bacana porque muitas pessoas não conseguem absorver o ácido fólico por questão genética. Ioimbina também é prescrição médica, mas eu gosto de trazer aqui para conhecimento. Ioimbina é um antagonista alfa-2 adrenérgico, aumenta a liberação de norepinefrina, reduz captação de serotonina, levando, né, a uma maior estimulação do sistema nervoso simpático. Isso resulta no aumento de fluxo sanguíneo para o tecido erétil. Além disso, né, também utilizada aí, gente, para questões de emagrecimento, de 5 a 10 miligramas por dia, tem um colateral bem chato, quando começa lá nos 10 miligramas por dia, pode dar bastante tontura, pessoas mais sensíveis nos 5 já tem tontura, 3 miligramas, muitas vezes, 1 miligrama é a dose inicial.
da substância. A coenzima Q10 pode ajudar, pensando em aumento da energia celular, dar um boost aí de mitocôndria, né, gente? A ATP é sempre bacana, sempre saudável, sempre legal, tanto para o processo de emagrecimento, quanto para a redução do estresse oxidativo, quanto para resistência física, além de beneficiar a saúde cardiovascular, ou seja, para aquela mulher, inclusive, gente, que fala, eu não tenho energia para nada, estou sempre com sono, cama para mim é para dormir, né? Aquelas brincadeiras bobas que a gente vê aí que não representam saúde sexual e libido, né? Sou boa de cama, eu deito e durmo. Acho super interessante a utilização da coenzima Q10 nesses casos, tá? Bem bacana a coenzima Q10. Transresveratrol, melhora da função cardiovascular e longevidade, tá? Gente, o transresveratrol, ele eleva, ativa sirtuínas, particularmente a SIRT1. O que tem a ver com as sirtuínas aqui? O que eu posso trazer tanto da saúde cardiovascular quanto da melhora da circulação sanguínea, propriedade anti-inflamatória, emagrecimento, tá, gente? Estresse oxidativo e inflamação crônica. O que tem a ver a sirtuína e o que eu preciso saber? Tomar pela manhã é o melhor horário para tomar o transresveratrol, tá? De 100 a 500 miligramas ao dia, porque pode, por questão de elevar as sirtuínas, até, gente, trazendo aqui as sirtuínas, né? Sabe quando o paciente que fala assim, ó, eu preciso melhorar meu metabolismo? A única maneira que eu conheço de verdade bioquímica de falar assim, ó, melhorou o metabolismo é mexendo em sirtuínas, tá? Então, o transresveratrol ajuda a acelerar o metabolismo, que é um desejo de muitas mulheres por aí. Trato seco de Pinus-Pinaster, tudo a ver com função sexual, tá? Também conhecido como picnogenol, contém as proantocianidinas, potentes antioxidantes. Essa substância melhora a função endotelial, promove produção de óxido nítrico, aumento da vasodilatação, vai beneficiar a circulação e função sexual, tá? Além disso, o picnogenol tem propriedades, gente, anti-inflamatórias, para vasos sanguíneos e principalmente para pele, tem muita gente que utiliza, de 100 a 200 miligramas por dia. E as vitaminas, pessoal? D, B12 e E são extremamente importantes pensando em saúde sexual, tá? A vitamina D3, muitas vezes capenga dos pacientes por aí, certo, gente? A gente vê muito a questão de pessoas carentes em vitamina D3 não sendo suplementadas. Cada vez mais comum a gente pegar profissionais que falam: não precisa suplementar, vai só tomar um sol. Será que é assim que a gente cuida da saúde do nosso paciente? Para mim, D3 tem que ser subida e rápida, tem que ser suplementada rápida, tá? Porque além de modular a função imunológica, além de modular a inflamação, ela afeta, sim, na produção de testosterona e outros hormônios sexuais, tá? Além disso, a vitamina D3, ela está extremamente associada a distúrbios de humor, como, por exemplo, a depressão. Dose recomendada, vamos falar de 1.000 a 4.000 UI por dia na dose suplementar, mesmo para o farmacêutico, para o nutricionista, tá? Vitamina B12 é essencial para a produção de energia e função neurológica. Pessoal, muita gente, mesmo comendo carne, não tem boa absorção de B12 e acaba sendo importante a suplementação, tá? Dose recomendada de 500 a 1.000 microgramas por dia. Vitamina E é um antioxidante lipossolúvel, certo? Protege as membranas celulares contra dano oxidativo, melhora a circulação e contribui para a saúde reprodutiva. De 100 a 400 UI por dia. Vamos para as sugestões de fórmula? Até agora tudo certo, tá? Acho que a gente começa aqui as sugestões de fórmula, depois eu volto para as perguntas. Já vi que tem algumas perguntinhas ali, tá? Já chego lá nas perguntas. Zinco pode ser em cápsula gastro-resistente? Uma pergunta boa. Já vou chegar nas perguntas. Sugestão de fórmula número 1. Aumento da atividade dopaminérgica, L-teanina, rodiola e vitamina B12. Olha que combinação interessante. Tomar de uma dose 2 vezes ao dia. Coloquei 2 vezes porque eu pus as doses a ponto de você poder dobrar essa dose, tá? Eu prefiro 2 tomadas ao dia para melhor absorção e também para efeitos mais prolongados da L-teanina e rodiola. Fórmula para melhora da disposição. Coloquei a maca peruana aqui, coenzima Q10, vitamina D3.
Ah, Fran, tá muito baixa essa vitamina D3 para minha paciente. Ou, minha paciente já suplementa. Isso que é a individualização. Então, tira ela da fórmula, tá? Ou aumenta ela na fórmula. Fórmula para circulação saudável. Ginkgo biloba, 160 miligramas. Extrato seco de pinus pinaster, 100 miligramas. E separado uma arginina, 3 gramas em pote. Posologia, tomar uma dose 2 vezes ao dia. E 3 gramas de L-arginina em pó, dissolvida em água, uma vez ao dia, tá? Então, aqui a continuação da fórmula 3, a monodroga de L-arginina pura, L-arginina 3 gramas, pote com scoop dosador ou sachê. Posologia, tomar 3 gramas, por exemplo, né, de L-arginina dissolvida em pó, em água, uma vez ao dia. Adaptógeno para melhorar distúrbios de humor. Aqui eu associei ashwagandha, rhodiola e 5-HTP. Quer tirar o 5-HTP aqui porque o paciente está muito inflamado, saúde intestinal completamente bagunçada? Tira, não tem problema. Aí que você tratar o intestino, depois você vai para o 5-HTP, tá? Então, só na ashwagandha e rhodiola rosa, você já vai ter resposta de estresse, ansiedade, qualidade de vida, ou seja, vai aumentar a questão de libido e equilibrar nível de cortisol e neurotransmissor dessa pessoa, tá? Fórmula para hidratação e saúde da mucosa vaginal, pensando na fórmula oral ainda. Coloquei a D3-AE, que é super cicatrizante, e o ácido hialurônico de 100 miligramas, certo? Isso ainda pensando em saúde da mucosa, mas pela via oral, tá? Além disso, uma fórmula que super vai apoiar na saúde imunológica. Melhora do sono e bem-estar, 5-HTP, bisglicinato de magnésio e L-teanina. Fran, posso tirar o 5-HTP? Pode. Posso aumentar, se for possível, né, com as condições de saúde do teu paciente? Pode. E o magnésio, Fran, o paciente tem muita diarreia, posso diminuir? Pode. A L-teanina quero aumentar. Certo, gente, sem problemas. No final da aula eu vou entregar de presente para vocês um memorando de doses de todos os artigos que eu trouxe aqui, tá? Então, pensando em saúde e em bem-estar, a gente precisa trabalhar serotonina, relaxamento muscular, para que a pessoa tenha qualidade de vida e, assim, desperte interesse sexual. Aumento da libido e vitalidade. Tríbulos, CRM. Fran, eu posso trocar pela maca peruana aqui? Pode, deve. Ginseng, ashwagandha, tá? Antioxidante para saúde sexual. Transresveratrol, coenzima Q10, vitamina E e ashwagandha. Essa aqui eu acho que é a minha fórmula preferida dessa aula, certo? Ela está muito completa. Então, vai mexer com sirtuínas, vai aumentar a produção de ATP e melhora, fazendo um boost mitocondrial com a coenzima Q10, vai trabalhar a cicatrização, inclusive de mucosa vaginal, com a vitamina E, vai aumentar a produção de testosterona e regular estresse a partir da ashwagandha. Olha que fórmula sensacional para a saúde sexual. Fórmula efervescente para energia e vitalidade. Maca, coenzima, vitamina C, zinco taste free, ó, já que eu coloquei em sachê, ácido hialurônico, base efervescente, laranja. Inclusive, a Purifarma tá com duas bases efervescentes novas, tá? Uma sabor laranja e a outra sem sabor. Gloss íntimo, gente. Presta atenção nessa fórmula, essa fórmula é sensacional, tá? Ácido hialurônico 5%, vitamina E, que é cicatrizante de mucosa, e base óleo de coco. O que você faz? Coloca numa bisnaguinha fácil de fazer, que só saia, tá? E faz com que essa mulher aplique pequenas quantidades na região íntima, ou antes da atividade sexual, ou sempre que ela sair do banho e estivesse sentindo com a mucosa ressecada, tá? Então, aqui é um glossinho, né? Uma sensação de gloss, mas pensando aí na saúde íntima. Vamos para o convite secreto antes da gente resolver as perguntas, tá? Galera, minha ideia para vocês, entregando um presente aqui de final de aula, é que vocês façam um convite secreto para suas pacientes. Olhe só, que legal. Olá, e o nome da sua paciente, né? Vamos supor, olá, Maria. Esse é um convite para participar do nosso primeiro encontro sobre saúde da mulher. O tema central será libido, mas vamos falar sobre várias coisas, como TPM, fome compulsiva, candidíase. Vai ser no dia tal, na hora tal, e a doutora, que pode ser você mesmo, né? Por exemplo, se eu que estou mandando o convite, e eu
estarei aqui, ou a doutora tal estará aqui, ou online, se você for fazer a promoção desse evento online, para uma breve aula mostrando soluções, aumentando o seu nível de conhecimento sobre o seu corpo. Além disso, teremos um momento de debate de dúvidas, e se for presencial, pode fazer um brinde de espumante para celebrar, coisa que a mulherada gosta para a gente se divertir, tá? Venha sem tabus. Confirme aqui a sua presença. Isso você pode fazer na sua farmácia de manipulação, isso você pode fazer no seu consultório, isso você pode fazer de forma online, para que depois você converta essas mulheres em pacientes, certo? Gostaram dessa dica de fazer um pequeno evento para mulheres, que pode ser um evento como essa brincadeira do secreto, já que tudo que vocês vão falar lá não vai sair de lá, né? Ou seja, a gente pode deixar o tabu ter um espaço, né, afetivo aí para acolher essa vulnerabilidade. Aqui a gente está o memorando de doses de ativos que eu trouxe para vocês. Vocês podem printar ou depois solicitar os slides para a Purifarma, tá? Muito obrigada. Eu abro aqui agora para perguntas. Coloquem aqui no chat as perguntas de vocês. Deixa eu pausar o compartilhamento para eu ver as carinhas. E aí, galera? Gostaram da aula? Foi interessante a partir dessa abordagem? Como foi aí? Quem quiser liberar o áudio, fica à vontade. Pessoal da Puri também, se precisar trazer algum recado. Bom dia a todas. Eu adorei, adorei porque Gostou? exatamente eu precisava dessas junções desses ativos para estar falando com as minhas pacientes, por trabalhar especificamente com mulheres. E agora eu abri uma Uhum. exceção para trabalhar com casais. Ou eu trabalho com a mulher, ou eu trabalho com o Perfeita. casal. Então, assim, Nossa, Elaine, lindo. isso é muito legal para estar trabalhando com o casal, porque às vezes o casal, especificamente o homem, ele pensa que está indo muito bem, que está tudo muito bem, que passou um dia todo fora de casa, não deu um bom dia, não perguntou se estava tudo bem, e aí chega em casa porque vai passando a mão, fazendo um carinho, já vai conseguir algo especial, né? E aquela mulher está ali precisando de algo a mais. Não só isso. E, assim, o Uma muito legal conversa. eu consigo conversar com esse casal e que eles se abram comigo para que eu possa ajudar, não só na conversa, mas também na suplementação. Então, assim, muito obrigada, Franciele. Maravilhosa, Elaine. É isso. Acho que para você essa questão do afeto deixa a vulnerabilidade tranquila, né? Abrir esse espaço como profissional da saúde, como uma escuta livre de julgamentos, é sempre muito bem-vindo, tá, gente? Gente, a perguntinha do zinco aqui sobre cápsula gastroresistente, sim e não. Por quê? Se você quer só aumentar zinco, pensando aí, né? Em aumentar o zinco, a biodisponibilidade, o zinco no organismo desse paciente, tudo bem você pôr na gastroresistente, no intestino vai ter uma absorção. Mas se você quer aproveitar esse zinco para cicatrização de mucosa estomacal, apesar de ter essa dor, esse estresse ali do gastrointestinal imediato, o zinco é cicatrizante de mucosa estomacal. Então, para pacientes com úlceras estomacais, pacientes com H. pylori, o zinco é super importante. Por mais incômodo que ele seja, daí eu não recomendo na gastroresistente, tá? Então, o zinco, ele é uma pedra no sapato na suplementação, mas ele é muito importante para a gente. E o nosso organismo tem muito pouco zinco, principalmente nas idades mais avançadas, tá, gente? O ginseng tem interação com psicotrópicos? Sim, muita, tá? Não falei dessa parte, né? Mas basta você dar um Google ali, ginseng e a relação dos psicotrópicos. Você vai ver que todo recaptador de serotonina não é indicado, ou até melhor, pode ser, inclusive, muitas vezes, em casos mais leves, substituídos por um ginseng, tá? Gente, tem muita gente usando psicotrópico que não precisaria dessa abordagem. Isso é bem grave, tá? É,
achava que só o triptofano entrava nas vias das quinironinas. O triptofano, a partir do 5-HTP ou a partir da grifônia, vai ser potencialmente neurotóxico, tá? Carla, o que seria que entra também na via das quinironinas? O 5-HTP, tá? 5-HTP é neurotóxico. Tanto o 5-hidroxitriptofano, quanto o triptofano, quanto a grifônia. Então precisa estar. O intestino tem que estar ridiculamente lindo para você fazer essa suplementação. E o povo usa torto e direito. Esses dias eu ganhei, tá, gente? Fiquei meio chocada. Eu ganhei de uma marca. Eu nem sei por que as marcas de industrializado me mandam presente. Eu fico só olhando assim, gente, o nome do Instagram é Eu Prescrevo Manipulados e tem marca de industrializado que me manda coisa. Eu fico chocada. E aí a pessoa me manda um negócio com 200 miligramas de 5-HTP, que é venda livre por aí. Eu falo, ai, que desespero. Como profissional de saúde, que desespero. Como profissional autônoma, mais paciente pra gente, porque o paciente tá tão perdido que, gente, a gente vai conseguindo encontrar, assim, em qualquer esquina, eu uso isso aí, então vem pra cá fazer uma consulta pra você parar de usar, que tá grave. A Sabrina adorou a aula, a Carlinha também, a rhodiola e a ashwagandha têm o mesmo mecanismo de ação. Não seria legal colocar na mesma formulação? Não tem mesmo mecanismo de ação, apesar de serem muito parecidos, tá? A rhodiola, por que eu não gosto da mesma formulação? A rhodiola é ótima para ser utilizada durante o dia e a ashwagandha é ótima para ser utilizada durante a noite. Inclusive, o nome científico da ashwagandha, que é o nome indiano dela, né? Que ela é uma substância super comum na Ayurveda, é Witania somnifera. Sono, tá? Então, ela é super bacana para ser tomada no período da noite. A Marcele perguntou: para libido, pode associar tríbulos, maca, Q10 e rhodiola, rósea? Perfeito, tá? Então, gente, vejo que vocês têm muito medo de associação, mas eu trouxe uma aula assim que tudo aqui é possível associar com tudo praticamente. Não existe erro nessas associações, tá? Existe quem é seu paciente, qual dose você vai prescrever e, claro, o que esse paciente utiliza de psicotrópicos que pode sim interferir aqui, tá? Biomédica Ana falou que chegou no final, a aula vai ficar gravada no Instagram no YouTube da Purifarma. Sabrina adorou a aula. Carla, bom saber essas informações. Zinco em cápsula gastroresistente, que interessante. Ômega 3 também já escutei que não é indicado para o paciente que está muito inflamado, que vai para as vias. Não conheço a informação, teria que dar uma lida sobre, tá? Acho o ômega 3 bem ok, assim, bem mais fácil de prescrever. Show, galera? Deixa eu ver se tem alguma dúvida mais aqui. Fechamos? E aí, Puri, que mais? Eu acredito que seja isso. Muito obrigada pela aula, Fran, foi incrível. E aí, eu acho que se ninguém mais tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente pode ir encerrando. Maravilha. Gente, beijos magistrais. Quem não me segue no Instagram, @eu prescrevo manipulados, tá? Acho bem legal que vocês vão lá seguir, porque tem um monte de conteúdo gostoso lá, tudo coisa prática, e eu sempre respondo a galera. Então, a Sabrina perguntando se Deu uma os travadinha, mas slides. voltou agora. Ah, tá. Os slides vocês vão encaminhar? Eu acredito que sim, eu preciso ver com o pessoal como isso vai ser feito, mas talvez a gente possa enviar lá no Clube da Nutrição. Eu preciso ver certinho como que a gente vai prosseguir nesse caso. Isso, qualquer coisa, gente, é só você ir no YouTube, assim que a aula estiver postada, vai dando print nos slides que você vai conseguir todos eles, tá bom? Galera, beijos magistrais e até a próxima.